Adorar Ele na alegria, na abundância, na tristeza e também na dificuldade, amém? Porque a nossa vida aqui é passageira, mas a eternidade nos espera, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Quero aqui apresentar os irmãos que estão nos visitando, começando aqui do altar. Presbítero Leandro, que Deus abençoe em nome de Jesus, amém? Está ali também a irmã, juntamente com os filhos, que Deus abençoe. Está aqui também a nossa irmã de verde, que louvou a Deus. Está ali do lado dela uma senhora. Que Deus abençoe, meus irmãos. Sintam bem estar na casa do Senhor e adorar a Deus juntamente conosco, amém? Deus seja louvado pela vida de vocês. O que a Igreja Família em Cristo quer dizer nessa noite para os nossos irmãos? Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Família em Cristo, glória a vocês. Família em Cristo, glória a vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Vou chamar para cá o nosso irmão cooperado Anderson. Estarei orando, aleluia, juntamente com a igreja, apresentando a vida do servo do Senhor, que irá transmitir o recado do céu para mim e para você nesta noite, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Quem pode estender as mãos para cá? Senhor Deus, Pai amado, Deus poderoso, Senhor, eu creio que o Senhor preparou o nosso coração através dos louvores, ó Pai, que aqui foi cantado, Senhor. Meu Deus, sabemos, ó Pai, aleluia, aonde estiver dois ou três reunidos em Teu nome, o Senhor está. A Tua presença através, Senhor, pela terceira pessoa, meu Pai, manifesta aqui neste lugar. Espírito Santo, aleluia, o Senhor tem liberdade para passear, Senhor, nesta casa, no nosso coração. Meu Deus, vai usando o Teu servo, Pai, na palavra. Usa, Senhor, o Teu filho, Senhor, para transmitir o recado do céu, ó Pai, não que precisamos, Senhor, para saciar o nosso coração, o nosso ego, mas o que precisamos, ó Pai, para se tornar, meu Pai, cada dia, Senhor, servos e servas na Tua presença e que possamos estar, ó Pai, firmes na Tua palavra. Esta palavra é pão, Senhor, que nos alimenta e é água que mata a nossa sede. Senhor, fala conosco, usa o Teu filho em nome de Jesus. E a igreja aplaude o Senhor porque Ele merece. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. A presença de Deus já está neste lugar e nós possamos sentir. Só quem já sentiu, dá um brado de glória a Deus bem alto, porque Deus merece. Se não fosse por Ele, você não estaria aqui. Se não fosse por Ele, você não estava aqui adorando e glorificando o nome do Senhor. Só por isso é motivo de você agradecer o nome dEle, porque só Ele é digno de honra, digno de glória e digno de todo o louvor. Aleluia a Deus. Queridos irmãos, sem enrolação, abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Todos acharam? Amém. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungi-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. Ficaram espantadas, porém ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está mais aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Senta dando glória a Deus. Queridos irmãos, estamos diante de um texto em que todos nós conhecemos, todos nossos irmãos conhecemos, que é um texto que vai nos citar a ressurreição de Jesus, onde Jesus vai ressuscitar ao terceiro dia. Todos nós conhecemos o texto, porque é um texto muito utilizado
provavelmente um culto de Santa Ceia, para falar que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Esse texto é muito usado por muitos pregadores, tanto os famosos, tanto aqueles que são quietos. E o que eu trouxe nesse texto é porque o tema em que eu vi no cartaz é lugares transformados por Jesus. Às vezes por cima você está olhando, está ouvindo, na verdade, e pode estar dizendo, tá, mas o cooperador Anderson trouxe um texto sobre a ressurreição, mas será que isso tem a ver alguma coisa por um lugar onde Jesus passou, que ele transformou? Escute e redobre a sua atenção. Sabemos que o livro de Mateus, livro de Marcos, Lucas e João vão trazer linha diferente da ressurreição de Jesus. Mateus vai trazer uma linha diferente, uma explicação diferente. O Marcos vai trazer uma linhagem, uma explicação diferente. Vai ser a mesma coisa, só que cada um vai contar uma linhagem diferente. No livro de Lucas vai acontecer a mesma coisa, vai contar uma linhagem diferente. No livro de João, a mesma coisa, vai contar uma linhagem diferente. No livro em que lemos, nós sabemos que Jesus, ele foi traído por Judas. Todos nós conhecemos Judas. Judas traiu Jesus, vendendo ele por 30 moedas de prata. Judas entrou em um nível em que Satanás habitou nele e ele vendeu Jesus. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Judas entrou em um declínio em que ele, de tanto Satanás habitar em ele, ele teve a capacidade de vender Jesus por 30 moedas de prata. Mas nós não devemos julgar Judas, porque nós mesmos hoje em dia traímos Jesus por poucas coisas. É verdade. Se você não adora a Deus, você trai Deus por esse detalhe. Se você vem para a casa de Deus e não vem para adorar, você está traindo Ele. Se você está no ato de adultério, se você está se prostituindo, se você está fornicando, você está traindo Jesus. Porque está traindo Jesus pelas coisas de Satanás. Não adianta nós querer julgar Judas porque ele traiu. Não adianta a gente querer julgar, sendo que nós mesmos todos os dias traímos Jesus. É verdade, Deus. Jesus, ele vai ser crucificado, ele vai ser sepultado e também vai ser ressuscitado. Ele vai ressuscitar dentre os mortos. No livro de Mateus nós vemos uma linhagem diferente, em que Mateus vai mostrar que Maria indo ao sepulcro junto com as outras mulheres, porque Maria não foi sozinha. Maria Madalena, aquela que foi expulsa de 7 demônios por Jesus, vai estar Maria, mãe de Tiago. No livro de Mateus, Lucas, Marcos vão trazer uma linhagem diferente, porque em um texto vai falar de Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e em outros vai falar, igual está em Marcos, de Salomé. E o que eu quero trazer é no livro, trazendo a linhagem de Mateus ao livro de Lucas sobre a ressurreição de Jesus. No livro de Mateus nós vemos que quem vai sepultar Jesus é José de Arimateia. José de Arimateia, ele vai pedir a Pilatos para pegar o corpo de Jesus. Pilatos vai autorizar e ele vai pegar o corpo de Jesus, vai tirar da cruz e vai enrolar em um pano fino e limpo. O que eu quero já trazer nesta mensagem é que muitas vezes nós queremos enrolar Jesus num pano sujo. Só que José de Arimateia, ele não vai enrolar Jesus num pano sujo. Ele vai pegar um pano limpo e vai colocar em Jesus. Sabe o que acontece hoje em dia conosco? É que muitas vezes nós estamos enrolando Jesus com um pano sujo, e Ele não aceita pano sujo, Ele não aceita coisa suja, Ele não aceita coisa errada. Ele, José de Arimateia, ele vai ao sepulcro, e estando ao sepulcro, ele vai colocar Jesus no sepulcro. Só que o pano não era sujo, o pano era limpo. Sabe o que vai acontecer? Maria Madalena
e as outras mulheres vão ver onde Jesus estará, vão ver onde Jesus, onde José de Arimateia vai por Jesus, e elas olhando, elas vão, no livro de Marcos eu já quero trazer, que elas vão comprar aromas, no livro de Lucas vão dizer especiarias, no livro de Mateus unguento, elas vão comprar e vão para ungir Jesus. Só que no sábado, na lei judaica, não era permitido, como em Êxodo, quando o sábado era preservado. Só que na lei judaica elas não podiam ir, e elas obedeceram à lei judaica e não foram. A Bíblia vai dizer que elas foram de manhã cedo, de manhã cedo que elas foram. Elas foram de manhã cedo, mas a Bíblia vai dizer que ainda era noite, se possível, cedo ao sair o sol. E elas indo, as mulheres, elas estão tão focadas no que elas vão fazer, o que é ungir Jesus, porque antigamente era normal ungir. Ungir era um sinal de respeito ao luto. Deixa eu já te liberar esta palavra. As mulheres estavam mesmo na morte de Jesus, ela estava honrando Jesus. O que nós vemos hoje em dia é que muitas pessoas com vida, com fôlego de vida, não honram a Jesus. Muitas pessoas não querem honrar Jesus vivo. E Maria Madalena e as mulheres, elas vão pegar, mesmo sabendo que Jesus estava morto. Porém elas foram no domingo, mas no sábado ainda Jesus estava morto, e ela sabia que estava. As mulheres mesmo assim estavam honrando o nome de Jesus. Mesmo ele lá no sepulcro, elas iam honrar o nome de Jesus. A respeito dele, elas iam honrar Jesus. Mesmo Jesus lá, elas iam lá e ungir, mas ia respeitar. Mesmo assim Jesus. A Bíblia vai dizer que é diferente de Mateus, de Lucas, de Marcos e de João. Elas vão tão focadas em ungir Jesus, que elas indo a preparo de ungir Jesus. Elas estão focadas tanto, eu vou chegar lá, eu vou ungir Jesus. Vamos chegar lá, vamos ungir Jesus. Só que a Bíblia vai dizer que as mulheres erguendo a sua cabeça, uma das mulheres erguendo a sua cabeça, ela vai olhar. Só que antes, uma mulher vai dizer: pera, quem vai remover a pedra? Porque a pedra era pesada, possivelmente mais de 10 homens para conseguir empurrar aquela pedra. A pedra não era essa pedrinha que nós vejamos, essa pedra que nós olhamos, a pedra grande, para cobrir toda a porta. Por quê? Porque Pilatos mandou cobrir toda a porta. Por quê? Porque para não acontecer de alguém vir aqui, de alguém roubar o corpo de Jesus e dizer que Jesus tinha ressuscitado, só que o corpo foi furtado. Só que, e antes, uma mulher vai dizer: como nós vamos remover a pedra? Nós aqui nós não damos conta de remover a pedra. Teria que ser homens fortes. Só que as mulheres vão erguer a sua cabeça, vão ver que elas não iam precisar de esforço. Elas vão olhar e já vão ver que o sepulcro já está aberto. Elas não vão precisar ir até lá e fazer força e abrir. O sepulcro já estava aberto. Em diferentes linhas vai dizer que elas vão chegar e já vão ir dentro do sepulcro e vão ver lá o pano no chão, vão ver lá as coisas e vão ver que o corpo de Jesus não foi furtado, o corpo de Jesus não foi roubado. Elas já com as linhas, elas vão dizer, a Bíblia vai dizer que elas vão entrar, outras elas vão só observar, outras vão acontecer caso em que o anjo vai aparecer a elas e vai dizer: por que procuro dentre os mortos o que aquele vivo está? Por que procuro dentre os mortos aquele que ressuscitou dentre os mortos? Elas vão ver em diferentes linhas. Eu já estou com o livro de João, em que Maria vai olhar e vai ver que Jesus não está lá, e ela vai ver e vai contar aos discípulos.
E ela indo correndo aos discípulos, ela vai falar que o corpo de Jesus não está lá. Quem vai tomar essa iniciativa? Simão Pedro e João, que é o discípulo mais amado de Jesus. Simão Pedro era o mais próximo de Jesus. A Bíblia vai dizer que os dois vão sair correndo, mas só que João, apressadamente, vai correndo mais rápido para chegar. E podemos observar que João, quando ele chega, ele não entra dentro do sepulcro, ele fica na porta, ele abaixa sua cabeça e vê os panos, e vê o que tem no chão, vê que o pano está dobrado. Só que Simão Pedro, que está vindo atrás, ele vem correndo, mas não tão apressadamente. Ele vem mesmo sabendo que Jesus tinha morrido. Ele vai chegar e vai ver que o sepulcro também está aberto. Só que Simão Pedro vai tomar iniciativa, a que o João não tomou. Ele vai entrar ousadamente e vai ver tudo o que estava no sepulcro. Só que João, do lado de fora, ele só observou. Deixa eu te dizer, não adianta nós sermos rápidos para receber o milagre. Nós temos que ser devagar. Não adianta a gente apressar Jesus. Jesus, me dá vitória, me dá o milagre, dá aquilo que eu quero. Não, não é desse jeito. João vai chegar primeiro apressadamente, porque ele quer ser o primeiro a testemunhar que ele viu as primeiras coisas antes de Simão Pedro. Mas só que não adianta a gente ser rápido demais. Vamos ser que nem Simão Pedro. Quando chegarmos, já vamos entrar com autoridade e tudo, com poder. Vamos entrar com graça, sabendo que Jesus já tinha ressuscitado. João, do lado de fora, ele não creu. Ele só creu do lado de dentro. Tem muita gente do lado de fora que não crê. Só crê se estiver do lado de dentro. João foi um desses. Em vez dele entrar, não. Ele olhou, observou. A Bíblia vai dizer que depois que ele entrou, ele viu e creu. Glória a Deus. Não adianta a gente querer ser rápido demais. O que adianta nós corrermos, querer ser melhor que o nosso amigo, querer ser melhor de todo mundo, querer pregar melhor do que o outro, querer cantar melhor do que o outro? Não adianta nada. Aquele que vem por último sempre vence. Glória a Deus. O primeiro nunca vai vencer. Por quê? Porque ele está com a intenção de chegar primeiro. Não está nem aí. Eu vou receber a bênção primeiro. Quem vai ver se Jesus ressuscitou ou não sou eu primeiro. Simão Pedro, sem ficar apressado, ele vai chegar e entrar com autoridade. Porque Simão Pedro era um homem ousado. Simão Pedro era um homem ousado. Ele já entrou e já viu e creu. Tem muita gente que está do lado de fora e não crê nas línguas estranhas, só crê se acontecer. Tem muita gente que fala: eu só falo língua estranha se eu ver alguém. Eu só falo língua estranha se Deus descer e falar enquanto acabou. Tem muita gente que só acredita se estiver do lado de dentro. Mas nós devemos acreditar do lado de fora também. Acreditando do lado de fora e acreditando do lado de dentro. Acreditando do lado de fora e acreditando do lado de dentro. Vamos para a Bíblia. A Bíblia vai dizer em Mateus que Jesus está no sepulcro, só que ainda ele não tinha ressuscitado. A Bíblia vai dizer que vai haver um grande terremoto, que o anjo do céu vai descer como um raio, e vai descer, e até os guardas que estavam lá vai ficar paralisado. A Bíblia vai dizer que Pilatos vai mandar dois guardas por quê? Eram guardas romanos, e guardas romanos eram muito duros. Guardas romanos é muito duro. Se chegasse alguém lá, dando uma de doido, querendo tirar Jesus de lá, eles iam barrar com toda a dureza. Só que a Bíblia vai dizer que vai haver um grande terremoto,
E nesse terremoto vai descer um anjo do céu. E esse anjo descendo do céu, os guardas que estavam lá, eles vão ficar como mortos. Mas me diga por que eles vão ficar como mortos? É porque quando o anjo chega, eles vão ficar paralisados, eles vão ficar desmaiados. Mas desmaiados por quê, pregador? Pela glória de Deus, pela glória de Deus, pela glória de Deus, pela glória de Deus. O anjo vindo. Pera, esses aí são os dois guardas que mandaram. Quem é esses guardas, rapaz? Rapaz, eles vão ficar paralisados na glória de Deus. Até porque, se você for ver, os profetas de antigamente, quando Deus descia e se apresentava, eles não ficavam de pé, eles caíam sobre o chão. Ou seja, eu já confirmo nesta palavra, quando a gente pede, manifesta com a sua glória, mas se Deus se manifestar com a sua glória mesmo, todos nós aqui não ficamos em pé, todos nós caímos com o rosto na terra, todos nós desmaiando. Por quê? Porque a glória de Deus é poderosa. A glória de Deus é maior do que todas as glórias. Agora vamos fazer uma linhagem. Agora já está em Marcos. Primeiro, aparece um anjo. Segundo, vai aparecer um jovem, mas só que também simboliza o anjo. As mulheres, elas vão entrar e vão ver o anjo à direita. Elas vão entrar e vão ver o anjo à direita. Elas olham, não vê Jesus, e elas olham e vê o jovem. Elas avistam o jovem, e elas vê esse jovem à direita. E esse jovem vai dizer a elas: eu sei a quem procuras, eu sei que vocês procuram Jesus, mas aqui ele não está. Aqui é só o lugar onde ele ficou. Aqui ele não está. Ele já ressuscitou. Ele já ressuscitou. Perceba em que muita gente desvaloriza as mulheres. Por quê? Muitas pessoas olham na Bíblia e vê que as mulheres não tinham papel no ministério de Jesus. Mas eu te provo aqui agora que as mulheres sim tinham papel no ministério de Jesus e no ministério tanto da igreja primitiva. Primeiro, quem foi que viu Jesus na crucificação, no sepultamento e também na ressurreição? As mulheres. Quem foi que foi comprar aromas e ungir Jesus? As mulheres. Ou seja, as mulheres faziam parte sim do ministério de Jesus, e tanto na igreja primitiva. Vamos agilizar, porque o tempo assombra. A Bíblia vai dizer no livro de Lucas que as mulheres também vai dizer na linhagem que elas vão levar o vento. Só que o que vai acontecer também é a mesma coisa. Na primeira vez vai aparecer um anjo, na segunda vez vai aparecer outro anjo, na terceira vez vai aparecer outro anjo, na quarta vez vai aparecer anjo. Só que na mesma quarta vez, quem mesmo resolve aparecer é Jesus. Na primeira vez foi um anjo, beleza. Na segunda vez também foi um anjo. Na terceira vez também foi. Na quarta vez também foi. Mas quem resolveu aparecer a elas foi Jesus. Na quarta vez, quem apareceu a elas foi Jesus, para mostrar a elas que vivo ele estava. Jesus ainda vive. Jesus ainda vive. Jesus ainda vive e ele está presente aqui neste lugar.
do mundo. A Bíblia vai dizer que, na verdade, Jesus vai ser crucificado, sepultado, vai ressurgir, ele vai ser o ressurrecto em Atos, porque ele ressuscitou dentre os mortos e vai aparecer durante 40 dias a seus discípulos. Até porque a Bíblia vai dizer que o anjo mesmo fala, o anjo mesmo envia a mensagem que para eles ir para Galileia, porque Jesus aparecerá a eles lá. E Jesus vai aparecer durante 40 dias. Só que, deixa eu entregar logo. O que eu quero dizer nessa noite é que, porque o sepulcro é um lugar transformado por Jesus. Segura. Primeiro, hoje em dia, muitas das pessoas que vão visitar o sepulcro não saem de lá da mesma forma. Se você for ver, testemunhos são dados em que pessoas que vão visitar, em que pessoas que vão lá ver, não conseguem ficar de boca fechada no sepulcro, não conseguem ficar de boca calada no sepulcro, não conseguem ficar sem dar um aleluia, sem dar um glória a Deus, sem dar um glória a Deus bem alto, sem falar línguas estranhas. Por quê? Porque Jesus foi, mas a graça dele ficou. Jesus foi, mas a graça dele ficou no sepulcro. Porque o sepulcro vai nos dizer, vai nos falar logo que é uma confirmação em que Jesus ressuscitou. Muitas pessoas que vão lá não voltam da mesma forma. Quando entram no sepulcro, começa a sentir a graça de Deus, o poder de Deus, começa a sentir a graça de Deus ali, e não consegue ficar parado. Se você for ver vários testemunhos de pessoas testemunhando que foram lá visitar o sepulcro, não conseguiram ficar de boca calada, não conseguiram ficar de olhos abertos, não conseguiram ficar sem dar um glória a Deus, um aleluia, porque vivo Ele está, Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele está vivo, Ele está aqui neste lugar, e para Ele comprovar que Ele ressuscitou, Ele deixou a graça dele, Ele deixou a graça dele naquele lugar, Ele deixou a graça dele naquele lugar, para provar que vivo Ele está. Se coloca de pé. Eu vim aqui como boca de Deus para dizer que nesse sepulcro ainda tem vida. Nesse sepulcro tem vida. Nesse sepulcro ainda tem vida. O inimigo pode ter fechado, mas Deus vai enviar um anjo para abrir esta pedra, para abrir este buraco de morte, esse buraco ruim, esse buraco escuro, mas Deus vai abrir e vai fazer esse buraco tornar em vida, vai fazer esse sepulcro aí se tornar em vida, e só você que crê. Para mim não vê se eu estou pregando para pentecostal, porque não vê se eu estou pregando para pentecostal, dá um glória a Deus bem alto, porque Jesus vive e Ele vai mudar o teu sepulcro. O teu sepulcro pode ser de morte, mas Deus vai fazer de vida. O teu sepulcro pode ser de morte, mas Deus vai transformar em vida. Meu Deus. A graça. Você que pode adorar. Eu vou dar uns minutinhos para você dar glória a Deus a Ele. Para você glorificar Ele, porque só Ele é digno de honra, digno de glória e digno de todo louvor. Jesus está aqui neste lugar. Jesus está presente nesta casa. Eu fui tomado da glória de Deus. Eu preguei aqui sobre a graça de Deus. Se não fosse a graça dele, eu não estaria aqui. Se não fosse pela graça, você não estaria aqui hoje. Deus vai transformar esse sepulcro escuro em um sepulcro de luz que vai gerar vida, 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 que vai gerar vida.
Irmãos, curva a tua cabeça, vamos estar orando a Deus. Para me entregar. Vamos lá. Senhor, soberano Deus, soberano eterno Pai. Senhor, estamos aqui mais uma vez, te adorando e bendizendo o teu santo nome. Senhor, para que a tua palavra foi entregue a teus filhos, que esta palavra fica no coração dos teus filhos, que não venha sair, que esta palavra venha edificar o coração dos teus filhos, que ainda mais essa palavra que eles venham crer que o Senhor vive, que venham crer que o Senhor está entre nós. Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada vida que tirou um momento para vir adorar o teu santo nome, que tirou um momento para vir te adorar e louvar a Deus. Senhor, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor dê um livramento de volta para casa, que o Senhor, Pai querido, abençoe a vida, Pai querido, do meu pastor, da minha pastora, a cada irmão que estão aqui. Senhor, que o Senhor cubra-os com teu sangue, que o Senhor proteja, livra de todo mal, que o Senhor guarde aonde estiver a planta dos teus pés, que o Senhor esteja com as tuas mãos estendidas sobre os teus servos. É assim que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Assim agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus.